A paz de Cristo, irmãos. Hoje eu tô aqui no Monte das Bem-aventuranças, de costas agora para Tiberíades ou Mar da Galileia, como é conhecido. E eu quero levar vocês para dar uma passeada aqui, para vocês conhecerem melhor este lugar. Então, prestem atenção. Esse vídeo provavelmente ele vai estar em 360 graus, então eu vou dizer para vocês o seguinte: aumenta a qualidade da sua câmera ali nas configurações e você pode movimentar o seu celular para ficar mais dinâmico, porque eu quero levar vocês para caminhar aqui no Monte das Bem-aventuranças. Olha só que interessante, você vai perceber que aqui do meu lado, no chão, cada vez que a gente passa por um lugar, você vai ver uma das bem-aventuranças, tá? Todas elas estão em inglês, então você vai ver aqui. E esse é o lugar, segundo a tradição, onde Jesus se reuniu à beira do Mar da Galileia, na verdade, no monte, para fazer talvez o que é considerado seu maior discurso. Agora, eu quero aproveitar essa nossa caminhada também para falar com vocês um pouco sobre o que é dito acerca das bem-aventuranças, irmãos. Porque de todas elas, se você analisar, elas estão ligadas ao que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. E uma delas que mais me chama a atenção, eu gravei da outra vez que eu estive aqui. Aqui nós temos uma igreja também, que é a igreja... na verdade, todo lugar que é sagrado, eles fazem uma igreja, né? Aqui. O Monte das Bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças que eu mais gosto de colocar é justamente aquela que diz: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o que é interessante nessa bem-aventurança, irmãos, que a gente está vendo? Porque quando Jesus ele cita as bem-aventuranças, vocês vão perceber que todas elas, Jesus está tirando de alguma passagem da lei, dos Salmos, inclusive essa também veio de Salmos. Quando a gente lê Salmos, você vai ver que nesse mesmo capítulo, Jesus vai dizer pelo menos umas 5 vezes que os justos herdarão a terra. E aí a gente se pergunta, quando que vai acontecer essas coisas? Não é verdade? Vou fazer a volta por esse caminho. Quando que vai acontecer essas coisas? Quando que os justos herdarão a terra? Né? E aí a gente precisa conhecer a lei, os salmos, os profetas. Vocês vão perceber que, desde o princípio, Deus anuncia, por exemplo, para Abraão. Ele vai dizer para Abraão que sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele diz, e essa terra será tua terra por herança. Eu darei a ti e a tua descendência. E a gente sabe que a descendência de Jesus era Cristo, né? Então, quando a gente olha para as promessas feitas, a terra será sua por possessão. Então, todas as promessas de Abraão foi que a terra por onde ele peregrinasse seria dele por herança. Quando a gente continua olhando acerca da palavra de Deus, vocês vão perceber que tudo que está sendo anunciado era justamente que eles herdariam a terra. Mas a gente olha para Hebreus e Hebreus ele vai declarar que mesmo Abraão, que recebeu as promessas, ele de fato andou como peregrino por essa terra, como estrangeiro. Não só ele, como também Isaac, Jacó, né? Eles andaram como peregrinos nessa terra, porque eles almejavam, eles aguardavam uma pátria celestial. Por isso que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus e lhes preparou uma cidade. Olha que interessante, irmãos. Você percebe que em todo momento que está sendo anunciado é justamente que eles vão herdar essa terra
Mas mesmo assim é dito que em vida nenhum deles herdou, nenhum deles reinou de fato, nenhum deles foi como rei e sacerdote no sentido pleno do que Deus prometia. Por quê, irmãos? Quando que vai se cumprir de fato? O autor de Hebreus diz, né, que a cidade reservada para Abraão, Isaac, Jacó, ele está ligado à cidade que tem fundamentos, a cidade que Deus preparou. Perceberam como é lindo aquilo que Deus está anunciando? Por quê? Vocês vão perceber pela palavra de Deus que todas essas promessas que foram feitas a Abraão, elas vão se cumprir na revelação dada do livro do Apocalipse. É isso aí. Quando você olha, por exemplo, para Apocalipse 1, o que a Bíblia está dizendo para nós? Né? Que o Senhor nos comprou com o seu sangue de todo povo, tribo, língua e nação, e seremos sacerdotes e reis com ele. Se não bastasse isso, a Bíblia ainda vai dizer para nós o seguinte, que Apocalipse 20, né, vai dizer assim que bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição, porque eles serão reis e sacerdotes. Né? O Senhor nos comprou de todos os povos, tribos, línguas e nações e nos constituiu reino e sacerdote para Deus. Você consegue perceber? Eu não sei se ficou claro, mas eu vou tentar citar um último texto, porque a nossa passagem aqui hoje ela vai ser breve, né? Mas eu vou citar pelo menos mais um texto. Quando você olha para Apocalipse 21, o que a Bíblia ela está mostrando para nós? João diz, eu fui levado a um alto monte e eu via a nova Jerusalém descendo dos céus, ataviada como uma noiva para se encontrar com o seu noivo. Só que quando a gente olha para esse texto, é dito lá que não haveria mais escuridão, né? Porque o Senhor será a sua lâmpada, não haverá mais noite. Quando a gente olha para essas profecias, você vai lá para Isaías 60, Isaías 65, essas mesmas passagens que falam sobre a Nova Jerusalém, o que essas passagens elas estão apontando para nós? Essas passagens elas estão dizendo que nós herdaremos a terra para sempre. Ou seja, quando a gente olha para estas passagens das promessas feitas a Abraão, a gente lê Isaías, a gente começa a olhar para o livro do Apocalipse, nós vamos perceber que os mansos herdarão a terra. E quando vai se cumprir isso? Na primeira ressurreição, quando de fato todos aqueles que participarão da ressurreição junto com Abraão, eles reinarão com Cristo como reis e sacerdotes. Agora a pergunta é, aonde que eles vão reinar? No céu? Claro que não, irmãos. A promessa é, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A terra é a possessão que nos é prometida, irmãos. Entenderam? Então, espero que você tenha gostado desse nosso passeio. É um passeio bem breve hoje por aqui, mas o que eu queria que vocês percebessem era justamente isso. O que está sendo anunciado é que a terra seria nossa por herança. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, ele vai cumprir, né, na ressurreição dos mortos. E não só em Abraão, mas também em toda a sua descendência. E é por isso que no decorrer dessa viagem, a gente vai falar muito sobre essa questão, sobre quem de fato são considerados os descendentes de Abraão. Entenderam? A Bíblia vai dizer assim, ó, que se vocês estão em Cristo, ele diz, de fato, vocês são descendentes de Abraão. Tá? Então eu quero finalizar essa nossa caminhada justamente aqui de frente para esse versículo. Tá? Se você está olhando para mim, você virar a sua câmera, você vai ver de fato que está sendo prometido, né? Bem-aventurados os mansos, porque são estes que herdarão a terra.
Quando de fato vamos herdar a terra? A Bíblia está mostrando para nós que as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo e se tornam também herdeiros dessa promessa, se cumprirá por ocasião da ressurreição dos mortos, quando ressuscitaremos para reinar com Cristo. E assim como Cristo vai estar reinando nesta terra, também nós estaremos reinando neste lugar. Tá? E aí se cumprirá de fato as promessas feitas a Abraão, de que toda essa terra por onde ele peregrinou seria dele por herança. São promessas que, volto a dizer, se cumprem na ressurreição.